Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bit por Bit. A tecnologia começa aqui. Meu nome é Leonardo e dando sequência ao nosso primeiro vídeo, onde vimos a instalação do FreeBSD, hoje falaremos um pouco sobre o DNS, que é o primeiro serviço que abordaremos com vocês. Bom, antes de irmos para a prática, é necessário sabermos primeiro a teoria. O que é o DNS, como funciona e por que foi criado. Vamos lá? DNS significa Domain Name System, traduzindo para o português, Sistema de Nomes de Domínio. Mas o que vem a ser esse sistema de nome? Bom, primeiramente temos que saber o que é um domínio, né? Domínio é um nome que identifica um computador ou um grupo de computadores na internet. Por exemplo, o domínio uol.com.br. O site www.uol.com.br logicamente fica hospedado em um servidor, né? E para acessarmos este site, precisamos saber qual o IP deste servidor que hospeda o site, né? Logo, o domínio uol.com.br serve para identificar o computador que hospeda esse site. Para ficar mais claro, imagine o seguinte: se para cada site que você fosse acessar, em vez do nome do site, você tivesse que decorar o endereço IP do servidor que hospeda esse site. Nesse momento em que estou gravando esse vídeo, o IP que responde pelo site globo.com é o 186.192.82.163. Supondo que você acesse uma média de 5 sites diferentes por dia, o que seria mais fácil? Decorar o nome ou o endereço IP de cada site? Isso falando de IPv4, que é a versão atualmente mais utilizada e composta por 32 bits apenas. Mas com o enorme crescimento da internet, podemos citar a internet das coisas, que está bastante em evidência hoje, trazendo dispositivos conectados como lâmpadas, eletrodomésticos e etc. A escassez de IPv4, né, faz com que o IPv6 ele venha a ser implementado de forma gradativa, né? E diferente do IPv4, a versão 6 é composta por 8 grupos de 4 números hexadecimais, separados por 2 pontos, como vocês podem ver no slide, totalizando 128 bits. Então, se já era difícil, né, a gente está decorando o IP dos servidores que hospedam os sites na versão 4, torna-se impossível decorar na versão 6. Então, mostrando que realmente o correto e o lógico é decorar o nome. Basicamente, pessoal, a função do servidor DNS é realizar a tradução de nome para endereço IP ou de endereço IP para nome, que é chamado de DNS reverso. No início da internet, havia uma solução para o problema de ter que estar decorando o endereço IP dos computadores. Havia uma tabela que fazia o mapeamento entre o nome do computador e o seu endereço IP. Essa tabela, presente em cada computador, se localizava no arquivo hosts.txt. Com o crescimento do número de computadores ligados à internet, ficou difícil administrar essa tabela. E a solução adotada foi criar um sistema de tradução de nomes em endereço, ou de endereços para nomes, que é o DNS. O servidor DNS ele funciona como uma base de dados distribuída e hierárquica, ou seja, nenhum servidor DNS ele conhece o endereço IP de todos os servidores do mundo. Quando digitamos no navegador o nome de um determinado site, o nosso computador ele solicita aos servidores DNS do provedor de serviços qual o IP do computador que responde por determinado site, ou por aquele site exclusivamente que digitamos. E se o servidor DNS do nosso provedor de serviços não souber, ele irá consultar outro servidor até obter a resposta e assim nos retornar. A internet ela é dividida em domínios, onde cada domínio pode ser dividido em subdomínios e assim por diante. Os domínios eles são representados em forma de uma árvore invertida, como mostra a imagem, onde no topo temos os servidores raiz,
também chamados de root servers, representados pelo ponto. Existem atualmente 13 servidores DNS do tipo root no mundo inteiro, e sem eles a internet não funcionaria. Então o DNS ele é o principal serviço, o serviço que sustenta a internet. Desses 13 servidores root, 10 se localizam nos Estados Unidos, um na Ásia e 2 na Europa. E ainda existem réplicas desses servidores no mundo, inclusive no Brasil. Conforme a imagem, podemos ver o GTLD, ou Generic Top Level Domains, que são domínios genéricos de primeiro nível, como .com, .net, .org, .edu. Temos também os CCTLD, Country Code Top Level Domains, que são códigos de país para domínios de primeiro nível, como .br para Brasil, .fr para França, .ar para Argentina e etc. Após resolver a requisição, o servidor DNS ele armazena as respostas para agilizar novas consultas, através da configuração de cache de DNS, onde o tempo de armazenamento é definido através do TTL do cache. E por causa dessa configuração, os servidores raízes são pouco consultados. Tipos de resolução. Existem 3 tipos de resolução: a recursiva, iterativa e reversa. A recursiva ocorre quando o cliente ele faz uma consulta ao servidor DNS informando o nome completo do host, como por exemplo www.globo.com, e o servidor DNS retorna com o IP do host ou uma mensagem de erro, caso o endereço não seja resolvido. A iterativa ocorre quando um servidor DNS não é capaz de resolver determinado nome e retorna endereços de servidores DNS que possivelmente podem resolver aquele nome. E por último, a reversa, que é a solicitação do nome dado o seu endereço IP, como o exemplo que demos anteriormente do www.globo.com. Nesse caso, informamos o IP, que é 186.92.82.163, e o servidor DNS nos retorna com o nome www.globo.com. O NSLookup ele é um comando utilizado para obter informações de um servidor DNS. Pode ser utilizado no modo direto ou no modo iterativo. Na figura, temos o resultado de uma consulta realizada ao site globo.com, onde ele nos retorna o endereço IP do site, que é 186.192.82.163. O servidor DNS utiliza o protocolo TCP e UDP na porta 53. O TCP ele utiliza para a transferência de zona entre servidores DNS e o UDP apenas para realizar consultas. Essas são algumas referências que utilizei para a apresentação. Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like no vídeo, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo, onde entraremos com a instalação e configuração do nosso servidor DNS utilizando o Bind. Até lá!